A mídia tende a generalizar os casos de saúde mental, só que cada pessoa é diferente e por isso o tratamento tem que ser individualizado para que essa pessoa se sinta realmente confortável. Isso morre? Não. Cadê o Vai gravar? Já tá gravando? Peraí que tá estourando. Bom, pode ser. Eu olho pra você, eu olho pra câmera, tá? Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Teste, teste. É difícil ser famosa, velho. É muito difícil, Laura. Tomar remédio, na minha cabeça, era pior. Eu tava no meu pior estado, quando, na verdade, eu não necessariamente estava no meu pior momento e, na real, isso me ajudou muito. A psiquiatria é uma especialidade médica, então é um dos ramos da medicina. A psicologia é um outro campo, uma outra graduação. Tanto um profissional da psicologia quanto um profissional da psiquiatria trabalhem focados na pessoa, no sujeito que está em questão, e não na doença, e não no diagnóstico. Em essência, o tratamento psicológico, terapêutico ou psicanalítico, ele é um tratamento pela palavra. Então ele presume que a maneira como a gente fala do nosso sofrimento transforma o nosso sofrer. E a medicação pode servir então justamente como um caminho para que a gente retome as vias da palavra, que a gente retome as vias de autonomia, que a gente retome as vias de responsabilidade do sujeito em relação ao seu sofrimento. Passei por vários profissionais com quem eu não me conectei, não funcionou. E aí depois disso eu tentei o psiquiatra. Então eu comecei a tomar remédio, mas aí só o remédio, quando você tira, se você não tratou as questões, é só um paliativo, né? Apesar de eu estar fazendo terapia, eu percebi que naquele momento eu precisava de uma coisa a mais. Eu ia precisar de um remédio e o psiquiatra naquele momento foi muito bom para mim. Tem essa ideia que é, no fundo, assim, quase que parte do problema, de que os transtornos mentais são um desequilíbrio de nossos neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, e que bastaria então compensar isso com um suplemento, né? Que a vida segue e você volta a ser o quê? Uma pessoa funcional. Essa é, vamos dizer assim, uma espécie de uso paliativo da medicação. A prescrição de um medicamento é sempre o resultado de um cálculo do tipo risco-benefício. Então, quando a gente prescreve um medicamento, a gente avalia que os riscos e os efeitos colaterais daquele medicamento são menores do que os efeitos terapêuticos e as melhoras que eles podem trazer. Eu já tomei várias medidas desesperadas. Eu já parei de tomar remédio porque eu não tô sentindo nada e eu fiquei revoltada de não estar sentindo. Aí eu parei de tomar os remédios. Eu aumentei meu remédio sem falar com o médico. Em alguns momentos, a pessoa chega em ápices de angústia. Então tem ideias suicidas, por exemplo, ou tem ideias de se ferir, ou mesmo de ferir outras pessoas. Nesses momentos se impõe uma intervenção psiquiátrica um pouco mais intensa, por exemplo, com consultas mais frequentes e com medicamentos. Eu já tomei uma medida desesperada, que foi aos 19 anos, né, que foi cortar meus pulsos, mas eu me desesperei na hora e entendi que não era aquilo que eu queria. As tentativas de automutilação, de se ferir, elas são uma maneira de lidar com a angústia. Frequentemente ele está ligado a uma espécie de retorno da culpa ou da raiva contra si mesmo, que muitas vezes leva ao suicídio. Eu tinha, como acho que a maioria das mulheres tem, um contexto familiar de todas as mulheres fazendo dieta o tempo inteiro e perseguindo com um corpo magro. E aí, quando eu tinha 13 anos, eu estava num momento de ansiedade, de pré-adolescência, mudando de escola. Minha mãe recebeu uma revista
que era sobre transtornos alimentares. Tinha uma capa sobre bulimia. Foi a gota d'água porque eu tive a ideia. Ninguém consegue dar conta dessa exigência social. A passagem da adolescência para a idade adulta é uma passagem conflituosa por natureza. É isso, as pessoas realmente não enxergam o sofrimento do outro. Elas olham e olham, se você parece bem, se você não morreu ainda, você ainda não precisa tanto assim de ajuda. Uma das coisas que está causando a epidemia é a nossa tentativa de nos tornarmos muito mais do que somos. Muito mais felizes do que somos. Eu ouvi muitas vezes que eu era louca e descontrolada, porque quando você tem depressão, alguma coisa, você não consegue pensar direito, você não consegue fazer as coisas direito e você toma atitudes que você sabe que são erradas, mas tipo, você não consegue agir de outro jeito. Uma mulher, ela aguenta o sofrimento, certas modalidades de sofrimento quieta, silenciosa, como por exemplo, o absurdo, a cultura do estupro, está baseado nisso, na ideia de que você sofre, mas sofre quieta e calada. Por outro lado, outras modalidades de sofrimento, elas vão ser assim esperadas de uma mulher. E muitas vezes desqualificadas justamente por quê? Porque é um discurso feminino, porque isso é coisa de mulher, você está louca, elas são desajustadas, tem a TPM, enfim, uma série de preconceitos que fazem com que, no fundo, aquela experiência de sofrimento não seja reconhecida, seja deslegitimizada. Eu tenho uma natureza de autopreservação, de ficar em silêncio, não falar e tentar me desconectar das coisas. Homens que têm extrema dificuldade de ir a um psicólogo, de ir a um psicanalista. Por quê? Porque entendem nisso uma fraqueza moral. Entendem que isso é uma ofensa ao quê? A virilidade é o quê? Enquanto imagem de que o homem deve resolver os seus problemas sozinho. Bom, a opinião das pessoas era bem diferente do que estava acontecendo por dentro, né? Porque o que as pessoas veem, isso é bem complicado, assim, porque atrapalha para você conseguir tratar o transtorno. Elas elogiam. Normalmente, quando você começa a emagrecer, a gente vive numa sociedade que magreza é igual a beleza. Então, quando você começa a emagrecer, a pessoa te diz: nossa, você tá mais magra, como você tá bonita. E isso é um reforço positivo que não te deixa sair da doença, né? Elas dizem as piores coisas pra você dizer. Melhora, vai ficar tudo bem, vai não sei, sabe, são coisas vagas e mega superficiais e que não são necessariamente verdade. Nossa cultura, nossa época ainda reconhece muito mal o que é um sintoma psicológico, o que é um transtorno mental. E os sintomas vão se tornando mais e mais integrados à nossa vida funcional. Então hoje a gente tem muitas pessoas que vivem assim. Então toma uma coisa para acordar, depois toma uma coisa para aguentar o dia, depois toma outra coisa para dormir. Quando a nossa vida começa a se transformar num conjunto de tarefas que a gente tem que fazer frente para sobreviver, algum preço vai haver. Ou que você não está sentindo prazer em viver e nas coisas normais, né, assim, de sair com os amigos, de tomar um sorvete. E eu acho que esse é o momento. Só a gente pode dizer pra gente mesmo quando a gente não está tendo mais vontade de viver. A partir daí, dependendo dessa postura de se dispor a pedir ajuda e reconhecer que algo não vai bem, aí se abre uma possibilidade, ou se abrem várias possibilidades de mudança. Cara, eu tô triste e eu não sei porquê. Às vezes, realmente, é uma coisa específica da sua vida, mas não vacila, sabe? Vai no psicólogo, conversa. Os casos mais difíceis, e é isso que se discute hoje, as pessoas não conseguem fazer esse passo de pedir ajuda. Ao deixar de pedir ajuda, ao deixar de procurar enfrentar o sofrimento piora. Não é para se sentir mal por precisar de ajuda. Existe o profissional para isso. Tem muitos lugares que oferecem terapia por preços acessíveis. Como é que a gente descobre que pode ter alguma coisa diferente? O autodiagnóstico. A gente despreza muito isso porque a gente confunde o autodiagnóstico com a autocrítica, com a autoavaliação, com um balanço de si. Não tem nada a ver. Pelos nossos amigos, pela nossa família. E muitas vezes eles nos indicam isso de maneira que a gente não consegue ouvir. Ele está me ofendendo, ele não gosta tanto assim de mim. Quando você reconhece que precisa de ajuda,
Isso é um passo muito grande para que a ajuda venha. Você não pode dar chance para isso evoluir. Você não precisa estar nos finalmente. Você não precisa estar no seu banheiro, cheio de caixa de remédio na sua frente para começar a procurar ajuda. Isso vem bem antes.